Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor. Deus é bom e continua sendo bom conosco o tempo todo. Vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos. Nesse momento também eu peço oração pela irmã Rosana. Esteja orando, pedindo a Deus que dê graça a ela, a família, né? Momento difícil, momento de enfermidade, momento de luta. Mas nós sabemos da fidelidade de Deus. Vamos orar? Se você tem um pedido especial, coloque na presença de Deus e Deus com certeza trará a resposta para os anseios da nossa alma. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos rogar a Ti, ó Pai, a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção sobre nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que nos ensine, nos abençoe, que o Senhor possa derramar, ó Deus, da Tua unção poderosa, que transforma, que cura, que abençoa, sobre nossa vida e os nossos corações, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua vontade, que é perfeita, que é boa, que é agradável, que possamos nos contentar, Senhor, com aquilo que o Senhor tem feito e fará nas nossas vidas. Colocamos diante de Ti a vida da irmã Rosana e pedimos ao Senhor um milagre, que o Senhor a abençoe e tire daquele leito de enfermidade, curando-a, restaurando, ó Deus, e trazendo a Tua filha para testemunhar a bondade e a misericórdia do Senhor. Abençoa a família dela, Senhor, gera força, Pai, ao coração, gera força, Senhor, a cada membro da família da irmã Rosana, dando a eles tudo o que for necessário, para que eles continuem a glorificar e exaltar o Teu nome, ó Pai. Os abençoa e em cada momento da vida deles, ó Pai, os une e os fortalece. Meu Deus, cada pedido de oração que tem sido colocado na Tua presença, e tem uma resposta do céu, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa trazer alegria, Senhor, e falar com cada um nessa noite, ó Pai, abençoando, curando, restaurando e fortalecendo na Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que a Tua palavra venha nos alimentar, trazer alegria ao nosso coração e nos manter em pé, focado no Senhor, ó Pai. Que o Senhor seja o nosso alvo e que esta noite, ó Pai, a presença do Senhor seja manifestada nos nossos corações e possamos nos alegrar, ó Deus, uns com os outros na Tua casa, como família do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 4. Glória a Deus. Eu estou com calor, irmãos, muito calor. Eu até achei que era menopausa, mas acho que não é, né? Homem não tem essas coisas. Efésios, capítulo de número 4. Eu quero ler apenas o versículo de número 15. Amém? Glória a Deus. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Ou deixe assentar. Aleluia. Nós temos vivido tempos difíceis, nós temos passado por situações muitas vezes não tão agradáveis, mas uma coisa nós podemos ter a certeza, de que Deus continua e sempre vai estar no controle das nossas vidas para nos abençoar. Às vezes nós queremos compreender o porquê, ou talvez o para quê, algumas coisas acontecem na nossa vida. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos encontrar refrigério para a nossa alma e entender que há um propósito para que todas as coisas que têm acontecido na nossa vida, elas realmente possam acontecer para que a gente vá crescendo, para que a gente vá amadurecendo, para que a gente vá aprendendo, para que a gente possa avançar um pouco mais. E infelizmente, o inimigo de nossas almas, a saber, Satanás, ele tem tentado de todos os meios e de todas as maneiras
nos desestruturar, para que a gente não possa alcançar a plenitude daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Nós temos visto no nosso meio pessoas que em outrora estavam firmes com Deus, pessoas que outrora falavam a respeito de Deus, tinham uma boa comunhão com o corpo, com a igreja do Senhor, mas que por algum motivo, ou porque sem perceber, deixaram ser levados por conversas que não levam a nada, e infelizmente hoje estão fora da presença do Senhor. Essa semana aconteceu 2 fatos que deixaram eu bem intrigado, e às vezes eu peço algumas coisas à igreja, e as pessoas até questionam do porquê, né? Na nossa igreja nós não costumamos cantar hinos de um conjunto chamado Voz da Verdade. E algumas pessoas já me questionaram o porquê, e eu já respondi para muitos. E aqueles que quiserem saber também podem me procurar, que eu vou dizer o porquê. Mas de forma clara e rápida, porque eles não crêem no mesmo Deus que nós cremos, da maneira que nós cremos. Eles não creem em Jesus como se fosse o caminho, a verdade. Eles falam de Jesus, mas Jesus para eles é somente mais alguém, um profeta que esteve aqui. Então, por esse motivo, se eles negam a divindade de Jesus, então não há motivo nenhum para nós entoarmos hinos deles, mesmo que esses hinos expressem alguma coisa bonita. Porque a intenção nossa como cristão não é falar bonito, não é cantar hinos que toquem o coração, hinos que nos levem a chorar. Mas os hinos que nós entoamos precisam engrandecer o Jesus que nós servimos. Jesus deve ser o nosso foco. E se Jesus não for exaltado, não vale a pena expressar uma palavra sequer. Então este é o motivo de nós não cantarmos hinos do conjunto Voz da Verdade. E tem tantas outras coisas ainda que poderíamos falar a respeito. Essa semana aconteceu algo com uma outra pessoa. Há um cantor chamado Kleber Lucas, não sei quantos conhecem. Eu já há muito tempo, eu não olho para ele com bons olhos, como alguém que serve a Deus, pois ele já está no 5º casamento, e uma pessoa que está na igreja, viver casando e descasando, alguma coisa está errada. Mas essa semana ele extrapolou. Essa semana ele fez algo, está na mídia, eu acredito que muita gente já viu, né? E eu não estou aqui para falar mal dele, mas eu estou para dizer algo que aconteceu, e disse até para algumas pessoas que aqui não gostaria mais que cantasse nenhum hino dele. Ele foi cantar num terreiro, num candomblé, e isso daí está na mídia, né? Ele está cantando lá, e ele cantou, e depois ele continuou participando lá, aparece lá, eles tocando tabaque. Aparece, está lá na internet, se alguém quiser ver, fique à vontade, não vai mudar a sua vida, vai mostrar de repente mais uma pessoa que você deve tomar cuidado. Mas está lá, não quer nada com Deus, e vem para a igreja falar que ama Jesus. Não ama Jesus, não ama Jesus. Infelizmente, algumas pessoas estão tomando uma proporção errada, e ao invés de crescer, estão voltando para trás. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso nada mais é do que sinal de que Jesus está às portas, se achegando para buscar a igreja. Então nós precisamos ficar atentos. No dia de hoje eu vi mais algo, estava conversando agora com o Brito e eu falei a respeito, que deixou eu entristecido. Aqui na nossa cidade tem um moço, que eu tenho um afeto por ele, pois eu trabalhei muito, no início da conversão dele, eu trabalhei bastante com ele. E ele realmente mudou a sua vida. Ele era traficante de entorpecentes. E ele mudou a sua vida. Começou a servir Jesus. E de fato serviu Jesus por muito tempo. Mas hoje eu vi nele algo que chamou a minha atenção. E eu confesso que deixou eu um pouco preocupado. Vou estar orando e tendo oportunidade, vou conversar com ele. Eu já achei estranho que ele passou um dia que eu cumprimentei, ele ergueu a mão, mas passou direto. Achei que estava com pressa. Eu não costumo julgar as pessoas, né? Eu não costumo pensar o que as pessoas estão pensando. Foi embora. Só que hoje eu vi ele na porta de um bar, com um copo de cerveja na mão, um cigarro na mão, e já estava ultrapassado, né? Esse moço, ele trabalhou no Desafio Jovem,
Ele ficou um tempo no Desafio Jovem, e eu não sei quantos sabem, mas quem fundou o Desafio Jovem no mundo foi um pastor chamado David Wilson. E esse pastor foi um homem de Deus, que Deus usou muito ele, e através do trabalho que Deus confiou a ele, muitas pessoas têm sido alcançadas. Eu tive o prazer de conhecer esse pastor, ele esteve no Brasil há alguns anos, e eu tive o prazer, o Senhor já o recolheu, mas o trabalho continua. E foi escrito então um livro com testemunho de homens que foram libertos através do Desafio Jovem. E no Brasil existe uma pessoa que tem o testemunho nesse livro, e é exatamente esse moço que estava hoje na porta do bar bebendo. No Brasil todo, muitas pessoas passaram pelo Desafio Jovem. Desafio Jovem, quando você vê, não é uma casa com o nome Desafio Jovem. A grande maioria, pelo menos, está ligada a esse ministério. É um ministério americano. A grande maioria está ligada. Então, Desafio Jovem é uma rede de casas que tratam de dependentes químicos, que um dia Deus colocou no coração de um pastor e o mundo inteiro deu prosseguimento. Então, no Brasil foi escolhida uma pessoa que realmente havia sido transformada por Jesus através desse ministério, e é esse moço. Então, algumas pessoas, talvez nesse momento, estejam lendo o livro e lendo o testemunho desse moço, que é impactante, mas infelizmente não sabem que hoje, no dia de hoje, agora, se Jesus voltasse, talvez no prestar conta, algumas coisas ele teria que explicar, e nós não sabemos qual seria o seu destino. Não estou dizendo que ele está indo para o inferno, não disse isso, mas eu não sou juiz, mas eu disse que ele teria que se explicar. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto simples, eu quero chegar num ponto bem tranquilo, que o que nós precisamos e devemos é olhar para nós e ver se nós estamos firmados com Jesus, ou se nós achamos que estamos firmados com Jesus. Porque muitas vezes nós achamos que já crescemos muito, mas quando nós olhamos para a palavra, nós estamos muito longe daquilo que Jesus deseja das nossas vidas. Porque a primeira coisa que Deus deseja de mim e de você é que nós possamos entender que nós fomos chamados para servir. Eu li uma frase esta semana, esta madrugada, e hoje de manhã eu falei aqui na escola bíblica, que me chamou demais a atenção. E eu vou dizer que vai me acompanhar. Eu gosto de frases que realmente marcam, que trazem um certo impacto para mim. E como nós temos estudado e falado sobre evangelização, essa frase, eu não me lembro o autor agora, mas não é minha, chamou a minha atenção. O que é evangelização? E eu nunca havia visto alguém expressar de uma forma tão simples e de uma forma tão verdadeira o significado de evangelização. Nunca. E hoje eu fui pego por uma frase que alimentou a minha alma. E a frase é bem assim: evangelização. Um mendigo falando a outro mendigo aonde encontrar pão. Só isso. Eu fiquei impactado. Sabe por quê? Porque eu comecei a pensar em quem nós somos. Irmãos, eu, você, eu, quem está do seu lado, quem está atrás, quem está na frente, todos nós, todos, sem exceção, estávamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Não havia ninguém diferente, ninguém melhor aqui. Mas a graça de Deus nos alcançou e trouxe alimento para a nossa alma e nos vivificou quando eu e você estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O livro de Efésios, no capítulo 1, fala a respeito disso, que todos nós estávamos mortos. Aí eu fiquei pensando o porquê dessa frase, e uma coisa me chamou a atenção. Um mendigo, quando ele está na rua, e ele descobre um lugar que está dando alimento, ele não esconde de ninguém. Ele vai e ele diz aos seus amigos: olha, agora a bola da vez, o lugar onde estão cedendo alimento é aquele local.
e rapidamente você vê uma fila de pessoas indo até aquele local buscar alimento, para saciar a sua fome, para alimentar, para o manter em pé. Por isso que a gente vê sempre, quando alguns restaurantes decidem doar comida, aquele monte de mendigo ali para receber o seu alimento, porque alguém recebeu e alguém foi lá e disse que é ali que entrega alimento. Então isso me chamou a atenção. Se nós queremos evangelizar e nós temos recebido alimento que tem trazido mudança para a nossa vida, por que não falar para as pessoas que são iguais a nós? Porque sem Jesus, irmão, nós somos igual. Todas as pessoas. Não tem em lugar nenhum alguém que possa dizer, olha, eu não quero saber de Satanás, mas também não quero saber de Jesus. Nós temos convicção e sabemos que se nós não estivermos firmados com Jesus, nós já estamos condenados. Não é que nós vamos para o inferno, nada disso. É que se não formos com Jesus, não existe nenhum outro lugar onde nós vamos passar a eternidade. Não existe. Eu às vezes até brinco com uma situação que até algum tempo atrás, a Igreja Católica Romana, ela mantinha o purgatório, né? E aí, por causa aí dos venenos, as pulgas acabaram, e a Igreja Católica aboliu o purgatório. Então hoje não existe mais. Então hoje, irmãos, ou está com Deus ou não está com Deus. Não há um outro lugar. E não adianta eu não quero. É isso. Então nós precisamos entender que sem Deus, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Mas para isso, nós precisamos primeiro verificar a nossa vida. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós vamos encontrar muitas coisas, mas muitas, inúmeras coisas, que precisam ser trabalhadas. A maior dificuldade que nós temos é que nós tratamos pecado com grau. Nós olhamos para o pecado e nós achamos que existe pecado maior e pecado menor. E eu sinto te dizer, não existe. Pecado é pecado. Matar uma pessoa é pecado, mas contar mentira também é pecado. Falar mal do outro também é pecado. Saquear alguém também é pecado. Roubar horário de serviço, horário de trabalho do patrão, também é pecado. E é igual. Mas nós criamos em nós uma certa barreira, e isso nos motiva a se achar superior. E o princípio da queda é a soberba. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos no mesmo patamar. Eu e você somos completamente dependentes de Deus. Sem Jesus nós não somos absolutamente nada. Mas às vezes, pelo fato de nós já sabermos lidar com uma situação de pecado, e sabermos viver com essa situação, e com muita tranquilidade, nós achamos que o outro, pelo fato de estar cometendo algo nessa área, ele vai para o inferno. E nós esquecemos que só o fato de julgar alguém já nos coloca na mesma condição de pecador. E isso tem acontecido com muita frequência. Então nós precisamos tomar cuidado. Tem coisas que para mim, irmãos, é muito fácil. Tem coisas que para mim é muito tranquilo, porque eu já venci, não faz parte mais da minha vida. Mas ainda há áreas da minha vida que estão sendo tratadas por Deus. Ainda há áreas da minha vida que dependem muito da graça soberana de Deus para que eu consiga vencer. Há áreas da minha vida que talvez para os irmãos sejam muito fácil, porque os irmãos já superaram. Mas tem coisas que eu ainda estou lutando com ela. E eu tenho certeza que também na sua vida não é diferente. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios. Pois aquilo que sai dos nossos lábios podem prejudicar o bom andamento ou o crescimento da pessoa que está ao nosso lado e faz parte da igreja do Senhor. Meu irmão, você quer ser sábio? Fecha a boca. Cuida da sua vida. Somente da sua vida. E para cuidar da sua vida é necessário olhar para a palavra. Se você se parecer com alguém, você não é ninguém. Você precisa se parecer com Jesus Cristo.
E para se parecer com Jesus Cristo, eu e você precisamos melhorar, e melhorar muito, todos os dias. Mas nós às vezes não nos apercebemos disso. E por esse motivo, Satanás tem cirandado nossas vidas em algumas áreas. E nos usado para atrapalhar o bom crescimento da obra de Deus. Nos tornado pessoas que, sem perceber ou se aperceber, se julgamos acima da média, juízes, legislando em causa própria, não querendo a bênção do próximo, mas olhando para o próximo como alguém digno de ser julgado. E nem eu e nem você recebemos carta de Deus para julgar ninguém. Então nós precisamos tomar cuidado. É necessário que nós venhamos tomar cuidado. Há um texto que diz que Pedro, certa vez, quando Jesus estava para ser preso, Pedro saca de uma espada e decepa a orelha de alguém, de um homem chamado Malco. Muito bem. Jesus então olha para Pedro e fala: Pedro, até agora, você ainda anda com essa espada? Até agora, você ainda continua com estes hábitos? Você não aprendeu nada. Você caminha comigo, mas você não conseguiu entender que o que eles estão para fazer é necessário que seja feito. Você ainda continua armado, você ainda continua com os velhos hábitos. Isso não faz bem, Pedro. Você não conseguiu aprender, você não conseguiu compreender mesmo caminhando comigo. E nós estamos falando de alguém que andava com Jesus, alguém que viu os milagres, alguém que através de suas mãos milagres aconteceram. Mas ainda assim teve dificuldade. Quanto mais nós que vivemos num mundo onde nós não encontramos tempo para amar nem a pessoa que está ao nosso lado, não conseguimos encontrar tempo para amar nem a pessoa que caminha conosco, esposa, marido, filho, mãe, pai, nós temos dificuldade. Se nós temos essa dificuldade, quanto mais olharmos para o irmão como se realmente ele fosse alguém de extrema importância para o Senhor, para Jesus. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo algo que me chama a atenção. O que chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele diz: olha, mas nós devemos seguir a verdade em amor. Nós devemos seguir a verdade amando, não seguir a verdade julgando. Seguir a verdade que é Jesus, amando as pessoas e compreendendo as pessoas. Meu irmão, quando nós julgamos, normalmente nós estamos ocupando, geralmente estamos ocupando algo ou um lugar que não é nosso. Nós não temos esse direito. Nenhum de nós temos esse direito. Até porque, para julgar alguém, precisa conhecer. E cada um tem uma vida diferente do outro. Nós precisamos entender a raiz e o porquê que aquilo está acontecendo antes de tomarmos iniciativa de falar algo. E eu vou dizer que se nós conhecemos as pessoas, nós vamos ver que nós poderíamos fazer outras coisas ao invés de condenar alguém. É necessário entendermos isso. É necessário compreendermos que nós fomos chamados para amar, não para julgar, porque isso não vai fazer bem para nós. Pessoas que estavam na igreja, hoje já não estão. Eu citei aqui 2 situações, mas eu tenho certeza que você conhece outras situações, de pessoas que caminharam com Deus, mas não estão. Aí eu faço uma pergunta: por quê? Porque permitiram que o seu coração voltasse ao estado de quando tiveram um encontro com Deus. Um coração rude, um coração que não consegue amar, um coração sem quebrantamento, um coração que julga, um coração que cheio de coisas, cheio de questionamentos, cheio do eu. E Jesus nos ensina que para que a gente possa crescer, nós precisamos negar a nós mesmos. Eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado, eu estou dizendo que Jesus fala. Se tem que pedir perdão a alguém, quando pedir perdão a esse alguém, não chegue querendo mostrar que você está certo. Se você realmente decidiu por isso, simplesmente peça perdão, somente isso.
Nada mais do que isso. Não é uma questão de saber quem está certo e quem está errado. É uma questão de servir ao Senhor. É uma questão de se posicionar como autêntico cristão. Deus está nos chamando para uma responsabilidade maior. Deus está nos chamando para um entendimento maior. Deus está nos chamando para um crescimento, para maturidade, para que não sejamos enganados. Não existe evangelho mais ou menos. O evangelho é um só. O evangelho, ele não tem atenuances para que a gente faça a escolha. O evangelho do Senhor é um só. Ou nós seguimos, ou nós estamos fora. Mateus capítulo de número 16, e o versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: olha como Pedro era. Começou a reprovar Jesus. Você está errado. Não é assim. Jesus sempre soube o que estava fazendo. Essa semana eu fui tomado por um texto, por alguém estudioso, que chamou demais a minha atenção. E eu fiquei pensando a respeito disso. Tudo o que está na Bíblia tem um fundamento. Não existe nada na Bíblia que não tenha fundamento. Nós só precisamos estar atentos. Nós só precisamos compreender melhor. Bom, vou resumir. Há um texto na Bíblia que diz que após Jesus ser ressuscitado, Maria, quando chega ao túmulo, ela encontra o lenço dobrado. O lenço está dobrado em cima do túmulo. Eu nunca tinha me atentado para isso. Nunca. Eu gosto de estudar. Eu já li alguns livros. Bastante. E ainda continuo. Gosto de estudar. Faz parte da minha vida. Mas eu nunca tinha me atentado para isso. Mas a pessoa trouxe a explicação. Por que o lenço estava dobrado? Talvez você leu esse texto em algum lugar. Eu até mandei para algumas pessoas. Talvez já repetiram, não sei. Mas quem não escutou vai ouvir algo que chama a atenção. Existe algo na palavra de Deus que deve ser de muita atenção. Na palavra de Deus, tudo que está contido tem um fundamento e um porquê. A palavra de Deus é para a edificação da igreja, é para o nosso crescimento, é para o nosso entendimento. E Jesus, ele fez uma promessa, que ele vai voltar e que ele vai buscar a sua igreja. Então, se Jesus fez uma promessa, ele com certeza irá deixar sinais de que ele irá voltar para buscar a igreja. Então, a pessoa falou o porquê o lenço estava dobrado e colocado em cima do túmulo, lá na cama, na pedra, não sei como que era lá, mas ele estava dobrado. Eu não entendo muito a respeito disso. Às vezes nós vamos no restaurante e as pessoas falam que eu não posso abrir o braço, que eu tenho que ter etiqueta, né? Não é isso? Que tem o jeito de comer, que tem... Eu sei de uma coisa, o que eu preciso ter é o dinheiro para pagar a conta. Senão eu não vou conseguir comer. Eu sei que eu preciso ter o dinheiro. Isso eu aprendi, sem dinheiro eu não vou comer. Mas se eu tiver o dinheiro, irmão, eu como do jeito que eu quiser, né? Lógico que a gente não faz isso, mas eu não sou ficcionado à etiqueta. Lógico, a gente toma alguns cuidados, né? Na minha casa eu sou um pouco mais relaxado, mas a gente toma um pouco de cuidado. Mas eu sei que tem algumas etiquetas, e uma das etiquetas que eu sei que é muito importante, é que existe uma posição dos talheres que diz que eu não quero mais. E que se eu deixar os talheres daquela maneira, um garçom que tem um pouco de conhecimento de etiqueta, ele vem e vai retirar o meu prato e vai levar embora. Porque eu estou dizendo para ele que eu já estou satisfeito, que eu não vou comer mais e que é momento dele retirar, não é isso? Mas tem uma maneira de eu colocar o garfo, e isso eu aprendi, irmãos. Eu nunca junto o garfo e coloco do lado, senão o garçom tira meu prato. Essa é uma das coisas que tem que aprender, né, irmão? Senão você se levanta, daqui a pouco o garçom tira seu prato e fala: nossa, por que ele tirou meu prato? Ué, porque você fez, né? Você pediu para ele tirar.
Então isso eu aprendi. Então, comer eu posso abrir o braço, posso fazer umas coisas. E diz que tem que levar a comida à boca. Eu não quero saber, irmãos. Eu vou lá e como. Mas o garfo eu deixo do jeito certo para ele não levar embora meu prato. Porque tem uns garçons que tiram o prato antes da hora, não é isso? Mas eu aprendi. Eu aprendi que mesmo eu levantando daquele lugar, o garçom vai passar e ele não vai retirar. Ele não vai retirar, a não sei que ele veja eu ir embora. Mas assim, um bom garçom, ele sabe que se está daquele jeito é porque eu ainda vou voltar. Então ele não põe a mão. Não é isso? Muito bem. Havia um costume entre os judeus. E Jesus era judeu. E o costume entre os judeus era o seguinte: que quando alguém estava num determinado lugar para cear, para participar, estava num determinado lugar e ele deixava o lenço dobrado, mesmo que ele não estivesse mais ali, ninguém ia até aquele lugar e retirava as coisas, porque ele estava dizendo que ele ia voltar. Que ele ia voltar. Quando a pessoa não ia voltar, ele fazia assim com o lenço, com o guardanapo, com aquilo que estava às suas mãos e colocava amassado. Então se limpava tudo, o serviçal, o servo ia lá, se limpava tudo e demonstrava que ele não ia voltar mais. E Jesus até nisso, Jesus deixou bem claro que ele não estava mais ali, mas que o lenço estava dobradinho, demonstrando que ele não foi para sempre, que ele está voltando. Então são detalhes que nós precisamos estar atentos. Jesus sempre se expressou de maneira que nós possamos crescer e entender que ele é real, que ele é verdadeiro, que ele é absoluto, que ele é o centro das atenções, que todo louvor, toda honra, toda glória deve ser levada a ele, que não há ninguém maior do que ninguém, pelo contrário, a Bíblia diz que o maior sirva o menor, e nós confundimos as coisas. Nós queremos que as pessoas cresçam para falar conosco. Meu irmão, sinto dizer, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que se tiver que perder, que seja nós devemos colocar o outro como superior. Então julgar alguém está fora da palavra, fora da cogitação. Quem julga está sendo usado por Satanás. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Quando nós queremos conversar com alguém que não tem um nível cultural tão excelente, tão afinado, um português tão correto, sinto dizer, se você quer se relacionar com essa pessoa, você precisa falar a língua dessa pessoa. Não querer que a pessoa fale a sua linguagem, porque ela vai ter dificuldade e você nunca vai conseguir se relacionar com essa pessoa. E às vezes na igreja nós não nos apercebemos. Pelo fato de aprendermos um pouquinho mais, nós se colocamos como superior. Meu irmão, não sinta-se desse jeito. Isso é síndrome de alguém que está sendo, está quase pronto a uma queda. Se tem alguém que precisa escutar dos nossos lábios, nós fumo e nós vortemos, converse desse jeito com a pessoa. E não queira que a pessoa cresça de uma maneira tão grande para falar, nós iremos. E se possível, um dia nós voltaremos. Prefira nós fumo e nós vortemos. É mais fácil de se relacionar. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Anos de igreja não quer dizer nada. Cabelo branco não é sinônimo de maturidade. Cabelo branco é sinônimo de idade, não maturidade. Há pessoas que têm o cabelo pretinho ainda, como eu. Outros nem cabelo têm, como eu. E assim por diante. Nós não podemos julgar as pessoas e às vezes nós nos julgamos. Ai, porque fulano agora aprendeu, porque está aprendendo, irmão, isso não é nada. Absolutamente nada, pelo contrário, isso é uma obrigação. Mas quanto mais eu aprendo de Jesus, mais eu diminuo na presença dos meus irmãos. Se for ao contrário, eu estou errado. E eu preciso tomar cuidado, porque Satanás está prontinho a ceifar a minha vida. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos crescer sim, mas crescer em Jesus. É Jesus que tem que aparecer, não somos nós. Não adianta chegar aqui e fazer aquela oração impactante, que o Senhor cresça e que eu diminua, como eu já vi muita gente fazer essa oração. Não digo que é errada, pelo contrário, deveríamos fazer todos os dias, mas sabe aonde? Lá no nosso quarto, não na frente dos outros. Senhor, que o Senhor cresça,
que o Senhor apareça mesmo, e que realmente eu não apareça, que eu não seja ninguém, que ninguém fale o meu nome, mas que a pessoa, ao ir embora, fale o nome do Senhor. Nós devemos fazer essa oração, mas ela é em casa, não na frente dos outros. Nós precisamos tomar cuidado, porque Satanás está pronto e decidido a tirar alguns de nós da presença do Senhor. E ele vai lutar com todas as forças. E a Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra hostes e principados. A nossa luta são contra seres espirituais que tentam de toda forma tirar as pessoas da presença de Deus. E às vezes nós ficamos nos degladiando. Isso não leva a nada. Só traz ferimento para o corpo, constrangimento e machucado. Irmãos, nós somos igreja do Senhor, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Pedro caminhava com Jesus e começou então a questionar Jesus. E Pedro então dizia: olha Jesus, por que você está fazendo isso? Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro não conhecia e não sabia porque Jesus caminhava aqui. Jesus não veio à terra aqui para provar que ele era Deus. Jesus não veio aqui à terra para provar que ele tinha poder de fazer milagres. Os milagres aconteciam. Mas Jesus não veio aqui com a intenção de, olha, o povo precisa ver, porque se o povo não vê, o povo não vai crer. Jesus não veio para isso. Jesus veio decidido a fazer algo por mim e por você, pagar o preço, para que os nossos pecados, de uma vez por todas, estivessem sanados, e nós fôssemos regenerados, gerados de novo, nós fôssemos remidos, comprados por um preço justo. Sabe qual é o preço justo da sua alma? Sabe quanto vale a sua alma? O sangue de Cristo, o sangue do próprio Deus, é o preço da sua alma. Só que eu não gosto de fazer isso, mas olhe para quem está do seu lado, por favor, olhe para quem está do seu lado, olhe. Sabe quanto vale a alma dele? O mesmo preço da sua. O mesmo preço da sua. Então quem somos nós para falar algo de alguém tão importante para o Senhor? Nós precisamos tomar cuidado. É necessário rever os nossos conceitos. Nós somos cristãos. Pedro não havia entendido nada, assim como, infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam. Não entenderam. Jesus não nos chamou para se tornar melhor do que ninguém. Jesus nos chamou com o intuito de estarmos um dia com Ele no céu. E enquanto estivermos aqui, apresentarmos o reino e sermos testemunha dEle, não testemunha de nós. Dizendo quem nós somos, qual é o estágio que nós estamos. Não, irmãos, é maturidade. E nós precisamos amadurecer. Criança corre. E é natural. Seria algo extremamente interessante e oposto se nós encontrássemos aqui uma criancinha aqui de 8, 9 anos sentada aqui no culto, prestando atenção assim na mensagem e atento à mensagem. É algo que nós íamos ficar impactado, porque a criança, ela tem um objetivo, e o objetivo, ela é participar de todas as fases de sua vida. Então é natural que ela fique meio querendo ver as coisas, conversando. É natural, porque ela é criança. Mas quando cresce, é necessário que nós também possamos nos posicionar. E na igreja não é diferente. Pedro então achava que sabia um pouco de tudo. Ele já havia visto muitas coisas, então ele sabia que Jesus podia fazer. Mas ele começa então a falar de coisas que ele não havia entendido ainda. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Jesus voltou e falou a Pedro: arreda-te, Satanás. Ele não disse Pedro, arreda. Ele entendeu que Pedro, naquele momento, eu estou falando de Pedro, irmão. Eu não estou falando do Zé, do João, do Sebastião, do pastor A, do pastor B, eu estou falando de Pedro.
Pedro é o camarada que caminhou sobre as águas. E eu vou dizer que, olha, tente. Quem sabe o dia que você conseguir caminhar sobre as águas, aí dá para comparar um pouquinho com Pedro. Estou falando de Pedro, o camarada que andou com Jesus. O camarada que entendeu quem era Jesus no Pentecoste. E entendeu tanto que, segundo os historiadores, ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse que ele não era digno de morrer como seu Senhor. Estou falando de Pedro. É desse camarada que eu estou falando. Então Jesus disse: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, cuidado, nós temos que ter cuidado. Como homem nós falhamos, toda hora tem gente falhando, mas o Senhor não falha. O Senhor continua sendo o mesmo, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A boa obra que Ele começou na minha e na sua vida, Ele vai concluir. Custe o que custar, passe o tempo que passar, Deus continua nos amando exatamente como Ele nos amou antes da fundação do mundo, e prova disso Ele já nos deu. Então nós precisamos tomar cuidado. Mas aí Jesus, depois de tudo isso, Jesus diz assim: então, se alguém quer vir após mim, aí eu acho interessante, porque Jesus não obriga. Existe uma coisa que, no meu entendimento, é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi em Deus. É a liberdade de escolha que Deus não tirou de nós. Deus nunca vai nos obrigar a fazer algo que nós não queremos. Por isso que o Evangelho é escolha. Então nós precisamos fazer a escolha. Há um texto onde Josué, e eu queria pregar esse texto essa semana, eu havia até me preparado para pregar esse texto. Aonde Josué, num determinado momento, ele se posiciona e ele chama todo o povo, ele fala: olha, está acontecendo isso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu decidi. Se vocês quiserem, amém. Se vocês não quiserem, é por conta de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma questão de posicionamento, é uma questão individual. Então eu e você precisamos nos posicionar. E se nós queremos seguir a Cristo, meu irmão, é Cristo que tem que ser o nosso referencial, não é o pastor. Não é o pastor. O pastor, ele é alguém que é uma autoridade constituída por Deus, porque toda a autoridade, segundo a palavra de Deus, ela foi constituída por Deus. Então, se eu não conseguir respeitar uma autoridade que Deus constituiu, eu estou mentindo para mim mesmo. Eu não amo Deus, eu não tenho nada com Deus, eu estou fora de Deus, eu acho que eu sou alguma coisa, mas eu não sou nada. Toda a autoridade, ela é constituída por Deus. Os nossos governantes, os nossos prefeitos, quer sejam bons, quer sejam maus, foi Deus que permitiu que eles estivessem lá. E eu vou dizer, sabe por que nós temos camaradas ruins no governo? Porque eu e você somos exatamente iguais a essas pessoas. Nós colocamos pessoas iguais a nós lá. Eu vou dizer, e sem medo de errar, essa semana eu falei com alguém que começou a questionar a respeito do governo. E ele disse: olha, quem que você vai votar? Você vai votar em fulano? Não vou falar o nome dele aqui. Você vai votar em fulano? Eu falei: olha, eu não estou pensando nisso não. Eu tenho pensado em outras coisas. Mas ele disse: não, mas a gente precisa decidir, porque dependendo quem a gente colocar lá, é porque a nossa vida que está em jogo. Eu falei: não, eu não sei, eu estou ainda pensando que eu vou votar. E aí o camarada começou a falar das coisas que os políticos estão fazendo. E aí eu não aguentei. Como eu sou amigo do camarada e eu não podia ir embora e falar para outro, eu falei para ele. Eu falei: eu acho que você não poderia votar, porque você não tem condição de votar. Você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa que rouba. Você é igualzinho a eles. Você devia estar excluído da votação. E eu vou dizer mais, eu acho que menos de 10% da população está apta para votar. Sabe por quê? Porque se nós fazemos coisas erradas, nós não temos condição de colocar a pessoa certa. Como assim, pastor? Simples. Quando nós negamos de pagar imposto, nós somos exatamente igual ao governo que roubou uma quantidade grande. Nós só não roubamos uma quantidade grande porque nós não estamos lá, irmãos.
Porque o camarada que rouba centavinhos, o camarada que sonega um imposto de renda, ele é igualzinho Temer, ele é igualzinho todo mundo que está preso lá. Se ele tivesse junto, ele roubava 1 milhão, ele tem coragem, ele é bandido. Então nós colocamos pessoas assim lá, igual nós. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos ver a nossa vida. A Bíblia diz que aquele que quer julgar o outro, primeiro ele precisa tirar do olho dele aquilo que está atrapalhando, para depois ele poder enxergar o outro. E quando ele tirar, ele não vai julgar mais ninguém, porque ele vai entender que ele não foi chamado para ser juiz. Juiz é Deus, ele só vai amar. Ele só vai fazer algo produtivo em prol da pessoa. Então observe, e às vezes sem perceber, nós falamos coisas que nós não entendemos. O nosso governo está lá e ele é ruim por nossa causa, porque nós, brasileiros, nós somos muito ruins. Nós brasileiros, nós não amamos o nosso país. Nós brasileiros, nós temos uma maneira e uma mania de dar um jeitinho em todas as coisas. Então, Deus permitiu que entrassem esses governantes. Quem sabe agora a gente acorde e a gente possa fazer a diferença. Como? Aonde nós estamos, meu irmão e minha irmã. Aonde nós estamos, é o lugar de fazer a diferença, de se posicionar como cristão, levar uma vida santa, uma vida reta, uma vida digna de arrependimento, porque Jesus disse que pelo fruto nós conheceríamos a árvore, não é por aquilo que a árvore aparece, por aquilo que a árvore fala, por aquilo que a árvore aparenta, é pelo fruto que ela está produzindo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida. Mas voltando para o texto, Jesus, então ele diz, olha, se alguém quiser vir após mim, se alguém deseja, se alguém decidiu, se alguém quer realmente me seguir, se alguém realmente entende que isso vai ser importante, ele não diz é obrigado. Todo mundo que for na igreja tem que parecer comigo. Não, ele não diz isso. Ele diz se alguém quiser, se alguém desejar, se alguém realmente entender que isso é bom, se alguém realmente colocar isso no coração, então a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é a si mesmo se negar. E sabe o que é se negar? É aquilo que você pensa, nem que esteja certo, nem que você saiba que é certo, mas você ficar quieto, para que outra pessoa cresça. Amar a pessoa a ponto de abrir mão de você, para que essa pessoa cresça. Não se posicionar indevidamente, achando que é superior a essa pessoa. Irmão, nenhum de nós aqui teria coragem, começando por mim, de deixar passar nesse telão aqui, tudo que foi feito no dia de ontem. Você sabia que ontem eu cometi pecado, irmão? Nossa, pastor, conta para nós o que o senhor pecou. Eu vou contar uma coisa só, tá? Que é pecado, mas eu fiz ontem. Pastor, o senhor vai confessar? Vou confessar. Ontem eu comi demais. E a Bíblia diz que glutonaria é pecado. Quer que eu confesse um de hoje? Na hora do almoço eu comi demais também. Eu pequei de novo. Agora as outras coisas não vou contar para vocês não, irmão. Mas com certeza eu fiz algumas coisas que não deveria ter feito ontem. Mas você também fez. Então eu não gostaria que as pessoas olhassem a minha vida e julgassem a minha vida, porque eu tenho um juiz, que é o Senhor, que me dá força para me manter em pé. E por causa dele, e por causa da misericórdia dele, eu ainda estou aqui nessa noite com o microfone na mão pregando a palavra, porque as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. É só por isso. Mas nós precisamos entender isso. Irmãos, a Bíblia diz que se nós agirmos com misericórdia, Deus também terá misericórdia nossa. Mas se nós não agirmos com misericórdia, Deus vai fazer do jeito que nós temos feito. Então, como ser abençoado se nós agimos ou legislamos em causa que nós deveríamos ficar quietinho? Precisamos tomar cuidado. Negar a si mesmo é abrir mão, irmãos.
Olhar para as situações como Jesus olharia. E sabe como Jesus olharia para cada situação que nós julgamos? Com amor. Porque Jesus não olha para as circunstâncias, Jesus olha para o homem. Jesus olha para a alma daquele homem que a eternidade toda, se não estiver com ele, estará destituído, apartado com Satanás, fora da presença dele, e não sentirá amor, sentirá tristeza e tantas outras coisas que a Bíblia remete a isso. Olhar como Jesus, pensar como Jesus, viver como Jesus. Aí não é fácil, irmãos. Aí é um pouco mais difícil, porque aí tem que negar o eu. Porque o eu sabe de muita coisa, o eu está acima da média, o eu acho, eu quero, eu sei, eu estou certo, é porque eu já entendi. Entendeu nada, irmão. Quando nós achamos que entendemos, é porque nós não entendemos nada. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que nós precisamos mudar muito. Filipenses capítulo 2. E mesmo sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas destituiu de toda a grandeza, de toda a glória, abriu mão de tudo, desceu à terra, se fez homem, e caminhou como homem, viveu como homem, com um propósito de ir até a morte, e morte de cruz, e não abriu mão disso, mas Deus o exaltou. Não abriu mão, sofreu. Jesus chorou, irmãos. Essa semana alguém disse para mim, olha, eu nunca chorei perto do meu filho, porque eu acho que ele não deve ver isso. Eu falei, então você não parece com Jesus. Não, mas é que assim, sabe o que é? Eu falei, não, eu não sei o que é. Tem coisa que eu não sei o que é. Eu sei que Jesus chorou. Ah, mas é que, veja bem, eu não quero com meu filho. Eu falei assim, olha, existem muitas coisas que talvez seu filho ainda não fez, porque seu filho olha para você e acha que você é o bambambam. Que você não chora, que você é diferente. Ele precisa saber que você é igual às pessoas. Então chorar na frente do filho demonstra que você também tem sentimento. E se começar a fazer isso, talvez ele mude em relação a você. E a pessoa disse, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, então a partir de hoje, chore, chega lá e fala, vem filho, eu quero chorar, quero um ombro, eu quero me derramar. Sentimento, Jesus fez isso. Jesus chorou. Jesus, quando chegou até a casa de Lázaro, mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar, porque lá atrás Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte, então ele sabia que alguma coisa ia acontecer, mas ele chorou. Algumas pessoas olham para o Jesus chorou e dizem, Jesus chorou por causa da incredulidade do povo. As pessoas querem tirar, querem colocar uma divindade em Deus naquele momento que não tinha. Jesus era homem, ele chorou porque um amigo dele tinha partido. Ele chorou porque aquilo causava nele um sentimento de perca, e ele chorou. E se ele chorou, por que nós não vamos chorar? Se necessário, nós precisamos chorar, expressar os nossos sentimentos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Conforme eu disse, eu contei dos meus pecados. Depois, se você quiser, eu dou o microfone. Aí você conta. Você faz fila aqui para contar, cada um conta um pecado. Mas pode contar. Se quiser, fica à vontade. Eu até paro de pregar agora para alguém contar pecado. Tem alguém que quer contar um pecado para a igreja, para saber o que você fez ontem ou hoje? Se tiver, eu paro um pouco aqui, eu dou 5 minutos para você contar. Está vendo? Como nós temos dificuldade? Se eu falasse, tem alguém que quer apontar o pecado dos outros? Talvez alguém dissesse, pastor, eu queria contar uma experiência. Não, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. E Jesus, então, ele diz, quem quiser, negue. Então, primeira coisa, tem que negar. Quer ser abençoado, quer crescer? Negue. Negue você. Não importa o estágio que você está. Não importa se você fala 10 idiomas. Não importa se você tem 2 faculdades. Não importa se você leu a Bíblia 45 vezes. Até porque uma pessoa que lê a Bíblia mais de uma vez, ele já se torna diferente. Quando eu escuto alguém dizer, olha, eu já li a Bíblia 10 vezes. Eu já nem acredito que a pessoa leu a Bíblia 10 vezes. Porque quem lê a Bíblia 10 vezes se torna uma pessoa diferente. Porque a palavra de Deus limpa e transforma. Então, quanto mais eu leio a palavra, melhor, mais parecido eu se torno de Jesus. Não arrogante, porque a Bíblia mostra quem eu sou. E a Bíblia mostra quem Deus é. Então, toda vez que eu vou para a palavra de Deus, eu vou melhorando. Então, negue a si mesmo. Mas não é somente isso. Tem uma cruz para carregar. E ela é nossa. Nós queremos passar a cruz para os outros, irmãos.
Ah, eu não suporto isso, eu não aguento isso, eu não mereço isso. Lógico que merece. Você tem que carregar, é sua. Tinha um ditado, né? Os da minha idade lembravam que falava: pega que é a sua, Tafarel, né? Lembra do Tafarel, goleiro da seleção? Então é a mesma coisa. Pega que é a sua, Tafarel. Essa cruz é sua. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Não é a cruz do irmão. Não, é a sua. Ela é pesada, mas ela é sua. E não queira pegar do outro, que a do outro talvez seja muito mais pesada que a sua e você não precisa carregar. E mais ainda, você jamais suportaria a cruz de alguém, porque Deus nunca ia permitir que nós fôssemos além das nossas forças. Irmãos, eu escutei algo num congresso que eu fui e marcou a minha vida. Deus não prova ninguém no deserto, Deus traz consolo no deserto. Porque no deserto nem eu nem você suportaríamos ser provado. Deserto é onde Deus traz consolo. Deserto é onde Deus traz refrigério. Deserto é onde Deus nos coloca no colo. Deus não prova ninguém no deserto. Não é no deserto que Deus prova. Então tome a sua cruz e depois siga-me. Oh glória! Seguir Jesus com o peso. Peso do quê? Da minha cruz. Daquilo que eu tenho que carregar. Daquilo que é difícil, mas é meu. É eu que tenho que levar. É quase que insuportável, mas é meu. É eu que tenho que levar. Eu não vou passar para ninguém, é minha. Cada um tem a sua. O irmão já tem a dele, eu não vou dar a minha cruz para ele e também não quero carregar a cruz de ninguém. Eu não fui chamado para carregar a cruz de ninguém, mas a minha eu fui chamado para carregar. Mas aí Jesus continua dizendo: olha, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aí que é lindo, né? Quem quer salvar a sua vida tem que perder primeiro. Irmão, falaram mal de você, problema dele. Estou em evidência. Tem uma música de um camarada chamado Jair Rodrigues, que já partiu, né? Mas é fantástica. Essa devia cantar na igreja. Um dia nós vamos cantar. Eu não sei a música inteira, e para cantar eu sou ruim demais, né? Mas eu vou falar só um comecinho. Deixa que fale, que diga e que pense. Eu não estou fazendo nada, você também. E pronto, depois você escuta onde você quiser lá. Devia cantar, irmão. Não importa o que os outros falam da gente. Importa o que Jesus está pensando da gente. Enquanto nós estivermos querendo agradar as pessoas, nós vamos caminhar do lado oposto. Porque nós nunca vamos conseguir agradar as pessoas. As pessoas são como um poço sem fundo. Você pode agradar uma pessoa 99 vezes. O dia que você falar algo que essa pessoa não gostar, ele vai crucificar você. Você pode fazer tudo para alguém. Você pode dar de comer, dar de beber, dar dinheiro, dar roupa, dar carro, dar casa, fazer tudo. O dia que você falar não para essa pessoa, ele vai falar que você não presta, que você é um bandido, que você não vale nada, que você não ama, que você não tem Deus, que você é não sei o quê. Então é impossível agradar as pessoas. Mas agradar ao Senhor é possível sim. E como eu agrado o Senhor? Quando eu me posiciono conforme a palavra de Deus. Está difícil? Mas o nome do Senhor é poderoso. Está se tornando impossível? Tá. Mas Jesus está no controle. Vai dar tudo certo. Jesus não perdeu o rumo da história. Jesus continua sendo dono da igreja. Vai dar tudo certo. Eu erro toda hora, irmãos. Eu vou dizer que eu mais erro do que eu acerto. Só que tem uma diferença. Eu ainda não morri, eu continuo fazendo as coisas, errando e acertando. Eu acerto pouco. E tem uma coisa tão interessante, que quando eu erro eu estou enrolado, porque a culpa é minha. E quando acerto, o nome do Senhor é glorificado. Queria acertar muito mais, porque o nome do Senhor seria exaltado mais vezes. Às vezes nós olhamos para nós, mas ninguém liga para mim. E o tanto de vezes que eu fiz, meu irmão, se você fez para Jesus, você quer o quê? É Ele que tem que ser exaltado. Deu certo porque era para Ele. Glória a Deus por isso. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e caminhar, perder a sua vida. Perder a sua vida.
Não tem outro jeito. Mas só que tem um detalhe. Jesus não para na metade. E ele diz assim, olha, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, segredinho, está na Bíblia. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Se é por Jesus que estão fazendo tudo o que estão fazendo por você, fique tranquilo, que você acabou de ganhar vida e ser abençoado por Deus. Mas se é por você mesmo, você está enrolado. Você está tentando justificar para as pessoas, você está enrolado. Você não vai conseguir agradar as pessoas nunca. Jesus não conseguiu agradar. Lembra de Tomé? Puxa, Tomé era um camarada difícil, né? Tomé andava com Jesus, eu não acredito. Só se eu botar a mão aí. Eu preciso ver, aí eu preciso encostar, porque senão comigo é assim. Oxi, nós temos uma síndrome de Tomé. Feliz é aquele que não vê e crê. Não estou vendo nada. Eu não estou vendo Jesus aqui, irmão. Alguém está vendo? Não estou vendo, não. Eu estou olhando para os irmãos e eu quero enxergar Jesus nos irmãos. Mas eu não sei nem a forma de Jesus. Quer ver um erro? Essa semana alguém disse para mim, olha, meu filho estava me questionando e falando para mim que Leonardo da Vinci pintou Jesus de cabelo loiro. E Jesus não era loiro, porque o judeu tinha a pele queimada, porque o judeu. Eu falei, amém, oh, glória a Deus, é assim. Só que tem um propósito em tudo isso. Jesus, ele, de certa forma, ele se apresentou a todo povo, toda língua, toda nação, a todo mundo. Agora, se a pessoa viu Jesus desse jeito, há um propósito. A pessoa convive com pessoas assim, então por isso ela se identificou com isso. E eu dei um exemplo. Eu falei, imagine alguém apresentando Jesus lá na Coreia do Norte, um alemãozão parecido com o Donald Trump. Acho que eu errei até o nome do homem. Do americano lá, e apresentando lá para os norte-coreanos, falando, esse é Jesus, Jesus era assim, irmãos, nós temos que amar Jesus. Quantos norte-coreanos iam aceitar Jesus? Irmãos, quebra de paradigma, nós precisamos tomar cuidado. Quantas pessoas lá na Coreia falam, não, esse Jesus é bom mesmo, olha, é americano ele, Jesus é bom, ninguém. Mas já pensou um Jesus de olho puxadinho, com a bochecha meio grandinha, pintado num quadro? Olha Jesus que salva. Vamos pensar assim, gente. Como eles iam ver Jesus? Nós precisamos tomar cuidado. Nós somos muito religiosos. Se não for do nosso jeito, não serve. Só serve do nosso jeito. Nós somos donos da verdade. Jesus é muito mais do que alguém que tinha uma faceta. Jesus é Deus. E se tem irmãos que têm o olho puxadinho, por que Jesus não pode ter o olho puxadinho para eles? Qual que é a dificuldade? Eu não tenho dificuldade. Nenhuma. Nós precisamos quebrar os paradigmas que foram implantados em nós. Jesus está além de tudo isso. Isso são só formas. Então, se nós perdermos a nossa vida por causa de Jesus, nós vamos achar. Nós vamos encontrar solução, nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar bênção, nós vamos encontrar alegria. Mas se nós ficarmos enredados em ficar aqui ou ali, conversando em grupinho, falando coisas que não devem, prestando ouvido para pessoas que não devemos ao menos escutar, nós iremos matar aquilo que já está implantado em nós. E conforme eu disse, muitos estiveram já com o microfone na mão e hoje andam com o copo na mão, porque encheram o seu coração de coisas erradas. Irmão, toma cuidado. Irmão, tome cuidado com aquilo que é falado para você. Pois que aproveitamento o homem, que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu irmão, se Jesus chamar, o que você vai falar para ele hoje? Você vai falar que você estava tentando? Senhor, eu estava tentando. O senhor viu? Eu até conversei com fulano a respeito disso. Jesus vai falar, cadê as almas? Cadê as pessoas? Cadê o fruto? Cadê o fruto? O que você fez? Não, eu ia fazer, Senhor. Eu ia fazer. Mas eu não consegui. Mas por que você não conseguiu? Porque não tinha tempo. Jesus falou, eu dei 24 horas por dia para você.
Eu dei 24 horas por dia para falar, não, mas sabe o que é? Não, eu não quero saber. Eu não quero saber, eu quero ver o que você tem para apresentar. Como está a sua alma? Magoada? Triste? Como é que você vai entrar no céu desse jeito? Como está a nossa alma? Isso é importante, é a nossa alma, não a alma do irmão, é a nossa. De que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, falar tanto, pregar até o evangelho, mas perder a sua própria alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Não tem como, irmãos, não tem como. O que eu vou fazer? Falar, Senhor, não, mas eu vou dar um carro para o Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. É nada, nós somos mentirosos, não dá nada para Deus, não. O homem é egoísta, irmão. Nós temos dificuldade de dar as coisas para Deus, nós só damos problema, dificuldade, essas coisas nós damos para Deus. Senhor, está aqui, minhas dificuldades, tudo isso aqui do Senhor, cuida para mim. Agora das finanças, deixa que eu cuido. Entrega a finança para Deus para ver o que Ele faz. Ele começa a trazer sonhos. E você fecha os olhos, você vê gente necessitada. E você fecha os olhos, você vê criança precisando de leite. E você fecha os olhos, você vê irmão precisando pagar conta. E você fecha os olhos, você vê, se você entregar tudo para Deus, Deus começa a mostrar para você a obra. Mas às vezes nós temos dificuldade em tudo isso. Se nós entregarmos tudo para Deus, Deus vai trazer recompensa sobre as nossas vidas. Porque há um propósito de Deus para tudo isso. Vamos voltar lá em Efésios. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo de número 11, diz assim: e Ele mesmo, não foi uma pessoa, foi o próprio Deus, concedeu uns para apóstolos, não são todos, outros para profeta, não são todos, outros para evangelista, não são todos, outros para pastores e mestres, não são todos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus tem um propósito em todas as coisas. Se Deus te chamou para algo, é porque Deus tem um propósito. Não é porque você é melhor do que ninguém. É porque Deus olhou para você e tem um propósito com a sua vida. E o propósito é esse. Se você ficar cuidando do propósito da vida do outro, você está perdendo tempo e não vai fazer o que Deus chamou você para fazer. Há muitas pessoas que querem ajudar, mas não querem se comprometer. Irmãos, tem uma coisa que eu vou falar porque eu não vou aguentar e não vou embora com isso para casa. De jeito nenhum. As pessoas me questionam e falam assim: pastor, tem tanta gente na igreja querendo fazer as coisas, mas às vezes parece que o senhor não dá oportunidade. Eu vou dizer que eu acho que vocês nunca encontraram um pastor que dê mais oportunidade que eu. O problema é que com 90% das pessoas que eu fui conversar, a resposta das pessoas foi assim: se precisar eu ajudo, mas assumir eu não quero. Você sabe qual a leitura que eu fiz? Eu não quero compromisso. Se precisar alguma coisa, conte comigo, mas compromisso eu não quero. É a leitura que eu faço quando alguém diz isso para mim. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Porque há muitas pessoas que não fazem, não é por falta de oportunidade, é porque a pessoa não quer. A pessoa quer até ajudar, mas do jeito dela. E na igreja, para o Senhor, nós temos que nos comprometer. Então, a Bíblia diz assim: rogai ao Pai para que envie ceifeiro, porque os campos estão brancos e os ceifeiros são poucos. Na igreja acontece isso. Às vezes nós não conseguimos fazer mais coisas porque as pessoas não querem comprometimento, porque comprometimento demanda perder a vida, ou seja, demanda compromisso, demanda mudança de hábito, demanda assumir algo e pagar o preço, sofrer o que for necessário em prol daquilo que assumiu. Um exemplo bem simples: a pessoa vem para o grupo de louvor aqui para cantar, ele precisa no mínimo vir ensaiar, no mínimo, e para vir ensaiar ele precisa sair da casa, e no domingo de manhã e vir aqui.
Então, não, quando precisar eu canto. Não. Se realmente quer fazer parte, precisa vir. Então, demanda compromisso. Então, nós precisamos tomar cuidado. Às vezes nós falamos coisas, mas na verdade nós não queremos. Porque se quiser, irmão, meu Deus do céu, os campos estão brancos, ceifeiros são poucos. Quanto mais ceifeiro tiver, mais bênção vai ser. Podemos fazer tantas coisas junto. E eu estou disposto a dar oportunidade para todo mundo. Pode fazer fila para conversar comigo. Se você tem um sonho e Deus colocou no seu coração, pode ter certeza que eu jamais vou abortar o sonho do seu coração. Terei o maior prazer em te abençoar e te ajudar a realizar esse sonho. Se for para Deus. Se for para a sua glória, não. Nem me procure, nem perca tempo. Mas se for para a glória de Deus, eu vou investir na sua vida. Eu faço isso com a maior alegria do mundo. E fico feliz quando você cresce. Porque eu entendi e aprendi que o arco tem uma função, lançar flecha. E pode ficar tranquilo, que jamais eu vou querer ir aonde a flecha vai. E se Deus te exaltar e mandar você para outro canto do mundo, eu vou me sentir realizado. Porque imagina uma flechinha aqui em Itatiba, mandava um camarada lá para o outro lado do mundo. Tranquilo, bem sossegado. Então nós precisamos entender que há um propósito em tudo isso. É o aperfeiçoamento dos santos. É para a edificação do corpo. Nós fomos chamados para aperfeiçoar. Por que tudo isso? Para que haja edificação do corpo de Cristo. Nós estamos sendo edificados, irmão. Às vezes nós encostamos numa pessoa, dói. A pessoa fala um negócio, dói. Sabe por quê? Porque quando vai lixar uma madeira, não pega uma lixa fininha. A lixa fininha é quando já tá quase bom. Quando começa a passar verniz, daí pega uma lixa fininha, só para tirar o brilho, para passar outra tinta. Mas no começo, irmão, é lixa grossa. Então, quando Deus quer nos aperfeiçoar, Deus coloca umas lixas grossas do lado da gente. Tem hora que a gente é lixa, tem hora que a gente é madeira. E daí vai lixando, sabe? Vai mostrando que nós somos gente, que nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo polidos para se tornar melhor. Então, na igreja, existe uma função. Por isso que Deus constitui algumas pessoas para edificação do corpo. Para quê? Para que todos, não é para que alguns. Irmão, o evangelho é para todos. Não é para alguns, mas é para todos. Para que todos cheguemos à unidade da fé. Irmãos, quando nós orarmos aqui, é necessário que todos tenham a mesma fé. Hoje de manhã eu estive com o esposo da irmã Rosana e conversando com ele a respeito da saúde da irmã Rosana. E eu disse, irmão, seguinte, eu não sei quantas pessoas falaram contigo a respeito de tantas coisas, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se tem só uma pessoa no mundo que acredita que Deus vai fazer o milagre na vida da Rosana, você está dentro dela. Sou eu. Eu nunca vou fazer eu disse para ele, posso falar aqui porque eu disse para ele, eu não sou hipócrita de dizer, e não vou ser hipócrita, de dizer que eu vou orar e falar, Deus, faça a tua vontade, Deus, se for para o Senhor tirar ela, que o Senhor tire ela, que ela não sinta dor, não. A minha oração, Senhor, cura a irmã Rosana e traz ela para testemunhar aqui na igreja. Essa é a minha oração, e vai ser, sabe quando? Sempre. Sempre. Irmão Gilson está ali. Eu vou falar porque é importante. Teve um dia que o irmão Gilson estava no hospital. E estava eu e a irmã dele lá. Ele não sabe disso. Só se ela falou para ele. Mas ele senão não sabe. Mas eu cheguei lá 10 horas da manhã, ela estava sentada no sofá. E ela disse assim, pastor, o médico desanimou eu. O médico disse que não tem jeito. O médico disse que nós só vamos esperar para saber quais são os tipos de sequela. O médico disse, o médico não está errado, irmão, o médico falou tudo que ele sabe. E ele está certo, ele estudou para isso. E era 10 horas da manhã, nós estávamos sentados no sofá. E eu disse, irmã, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Eu acredito que Deus vai restaurar o irmão, e que Deus vai abençoar o irmão, e que ele vai embora para casa, e que ele vai contar testemunho. Eu acredito desse jeito. E vamos orar. E nós oramos. Terminamos a nossa oração, simples, lá no banco, lá. Estava só nós dois no sofazinho. E daí nós fomos no quarto. Chegamos no quarto, o Gilson continuava do mesmo jeito. Aí eu vim para a igreja. Era 10 horas da noite, mais ou menos. Alguém disse aqui, acho que foi minha filha que trabalhava lá no UPA, que eu não lembro quem foi. Eu acho que é o seu irmão.
irmão dela, esqueci o nome dele. Moisés, que ele foi no UPA e disse que o Gilson tinha reagido e que tinha sentado na cama, é isso, Vanessa? Gente, eu dei tanto glória esse dia. Aí daí Satanás tentou acabar comigo. Aí Satanás, parece que deu início de trombose, foi isso, irmão Gilson? Aí Satanás falou assim, mas não é, ele levantou, mas deu trombose agora. Eu falei, eita vida, cão fedorento. Mas Jesus é bom. Eu não preciso nem falar, né? Está aqui, ó. Está falando, está comendo, está andando, está sorrindo, está na igreja, está participando. Está aqui, ó. Testemunho vivo da graça de Deus, da bondade de Deus. O médico falou um monte de coisa. O médico não está errado, entenda bem. O médico estudou para isso. O médico só não sabe que nós temos um Jesus que vai além da medicina. Só isso que o médico não sabe. Então, não é a circunstância, é a fé. E a unidade da fé é isso, é nós orarmos, não importa quem vem orar aqui, mas alguém pegar o microfone, vamos orar para Deus curar a irmã Rosana? Vamos. Então, unido na mesma fé, a igreja inteira, Senhor, cura a irmã Rosana lá no hospital. É essa unidade da fé que a igreja precisa chegar. Não é assim, nós estamos orando, mas eu acho, mas não, eu acho que Deus vai curar. Eu acho que Deus vai curar. Eu não gosto de ficar contando a respeito de milagre dos outros. Não é o meu perfil. Mas Deus me deu a honra de orar por algumas pessoas e Deus fazer milagres grandiosos. E eu acredito nesse Deus poderoso. Então não importa, piorou. Qual que é o problema? O milagre só acontece quando é impossível para os homens. Eu continuo acreditando. E vou dizer uma coisa. Se os irmãos lerem o texto que eu mandei para a irmã esses dias, eu mostrei para o marido dela hoje. Falei, esse texto eu mandei para sua esposa. Ele olhou, ele começou a chorar. Eu falei, eu acredito nisso, está aqui no texto. Mandei quarta-feira para ela. Eu acredito. Deus é bom, irmãos. Então a Bíblia diz que nós devemos chegar a essa unidade da fé. Nós cremos nas mesmas coisas, nós cremos no mesmo Senhor, nós cremos que Deus é poderoso, é a unidade da fé, estar unido. A Bíblia diz que Pedro estava preso e os irmãos perseveravam em oração, unânimes. E de repente, tum, 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 tum. Quem é? Sou eu. Estou livre. Fé. Como está a nossa fé? Chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento, isso não é no céu, irmão. Tem gente que pensa que, eu vou conhecer Jesus só no céu. Irmão, se você pensa assim, talvez demore. Ainda mais agora que o Temer disse que nós vamos viver 140 anos. Vocês já viram isso? Alegrou todo mundo, disse que a partir de agora vão viver 120, 140 anos. Irmãos, não é isso não. Pleno conhecimento de Jesus, aqui. Conhecimento de Jesus, Filho de Deus. A perfeita varonidade, a medida e estatura da plenitude de Cristo. Sabe qual é a função nossa? É nos edificar, para que nós cheguemos, todos nós cheguemos à mesma unidade, crendo da mesma maneira, falando a mesma língua, crendo que Deus pode, crendo nos milagres, crendo na palavra de Deus, para que a gente possa ter um conhecimento pleno de quem é Cristo, chegarmos à plenitude aqui na terra, vivermos de uma forma diferente. Para que tudo isso? Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Há um propósito, não é para que a gente seja melhor, é para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente não seja levado para lá e para cá, com qualquer ventinho, porque alguém disse isso, porque alguém disse isso, porque não sei o que, porque agora, porque... Não é isso. Deus usa de maneiras diferentes. A graça de Deus, ela é manifestada de multiformes. Deus usa cada um de um jeito, cada um prega de um jeito, cada um canta de um jeito, cada um vive de um jeito. Deus não fez duas pessoas iguais, mas Deus usa todos. Há um propósito de Deus em todas as coisas.
Nós não podemos ir para lá e para cá como menino. Deus quer que nós venhamos crescer, para que não sejamos levados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Meu irmão, todos nós temos função. Eu ministrei num acampamento, no último acampamento de carnaval, algo interessante. Os pedreiros vão entender aqui. E eu disse, olha, a igreja, ela é interessante. A igreja, quando ela começa a ser edificada, há uma infinidade de tipos de tijolo que chega na igreja. Tem uns tijolos que chegam na igreja que, aos olhos humanos, talvez devessem ser descartados. Porque ele não tem forma nenhuma, nem parece tijolo. Parece um montinho de terra. Mas o bom pedreiro, ele não joga nenhum tijolo fora. Tem pedreiro aqui, e ele sabe o que eu estou falando. Um pedacinho de tijolo para o pedreiro fica lá no canto. Ele não joga na caçamba e manda embora. Sabe por quê? Porque vai ter uma hora que ele vai assentar uma porta. E se ele tiver um pedacinho de tijolo assim, ele vai usar, ele não vai precisar quebrar um tijolo grande. Então aquele tijolo é fundamental para a edificação de uma casa. Se você desmanchar uma casa bonita, desmanchar ela, tirar toda a casca, você vai ver que tem pedacinho de tijolo lá, escorando a janela. Ele foi usado lá, ele é importante. Então a igreja também não descarta ninguém. Todos nós aqui somos importantes, com as nossas deficiências, com as nossas debilidades, com as coisas que nem nós conseguimos enxergar. Deus enxerga a nossa importância. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, com a justa cooperação de cada parte, justa cooperação, ou seja, cada um fazendo aquilo que ele pode fazer, não mais do que aquilo que ele pode fazer, mas cooperando e não atrapalhando, com a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja de Cristo está sendo construída, está sendo edificada, e nós fazemos parte da edificação. Então que cada um de nós, possa sair essa noite pensando em Jesus, pensando em quem Jesus é para nós, pensando em como nós podemos melhorar, pensando no que nós podemos fazer em prol das pessoas que ainda não conhecem o Senhor, pensando no mendigo, que nós podemos chegar até ele e falar para ele, tem pão, está com fome, tem pão, vamos lá que tem pão. Gente, é interessante, faz tempo que nós não trazemos um mendigo para a igreja, não é verdade? Tem gente que precisa, irmão, tem gente que precisa se alimentar, e se tem pão para nós, tem pão para essas pessoas também. Quem sabe essa semana não será diferente na nossa vida. Quem sabe seja uma semana de crescimento e não de perca de tempo. Quem sabe seja uma semana de olhar para nós. Fim do ano é fantástico, retrospectiva. Olha que coisa linda, nome bonito, né? Retrospectiva, não das coisas ruins, mas vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida? Vamos pensar em janeiro? O que nós fizemos em janeiro? Para o Senhor. O que nós fizemos em fevereiro? Para o Senhor. O que nós fizemos em março? Para o Senhor. O que nós fizemos em abril? Para o Senhor. Viu? Fica tranquilo, irmãos, dá para fazer em 5 minutos. Pode ficar tranquilo, não fique preocupado não. Desliga o telefone para o WhatsApp não atrapalhar. Em 5 minutos dá para fazer uma reflexão do que nós fizemos para Deus. Não vai mais que isso não, irmão. Pode ficar tranquilo que não vai mais que isso. Nós vamos ver. Nós trabalhamos tanto esse ano, mas para o Senhor foi tão pouco. Cadê os nossos frutos? Para o Senhor tem que apresentar fruto. É hora de rever a nossa vida. Deus quer se apresentar a nós. O Senhor quer nos abençoar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos ser verdadeiro. O Senhor está nos chamando para um patamar diferenciado. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. É hora de acordar, irmãos.
Talvez você possa estar pensando na sua vida: o que eu posso fazer? Uma coisa eu garanto: você foi chamado para amar. E se você desejar amar, você já fez tudo. Você não precisa nem se esforçar. Só amar. Amar quem? Todo mundo. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Mesmo quando estas pessoas estejam fazendo alguma coisa que desagrada você, continue amando esta pessoa, porque por trás do desagrado tem alguém muito especial, pelo qual um dia Jesus na cruz do Calvário e se esvaiu em sangue para que essa pessoa fosse alcançada. Quem sabe você seja um instrumento nas mãos de Deus, para que um dia essa pessoa possa exaltar o nome do Senhor. Quem sabe você seja um arco, para que essa flecha vá mais além. Mas é necessário se dispor. Então eu convido você a se colocar em pé. Eu quero fazer uma breve oração nessa noite. Aleluia. Feche seus olhos por um instante. Aleluia. Talvez você possa dizer: pastor, mas hoje eu queria escutar uma mensagem diferente. Eu também queria. Mas eu gosto de ouvir o Senhor. Eu amo ouvir a voz do Senhor. E eu entendi perfeitamente o que Deus deseja de nós, igreja. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer trabalhar na nossa vida. O Senhor quer fazer algo grandioso na nossa vida. O Senhor quer mudar a nossa história. Mas o Senhor lança um desafio para nós. Se você quiser, não imponha condição. Não imponha condição. Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço. Não imponha condição para Deus. Se você quiser. Se você quiser. Se você desejar. Eu tenho um convite para você. Um convite bíblico. Se você desejar. O convite é: negue-se a si mesmo. Esse convite é bíblico. Negue-se a si mesmo. E o resto é com Deus. Davi, ele disse: fui moço, hoje já sou velho. Nunca eu vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca eu vi. Nunca eu vi. Irmãos, o tempo já é 9 horas. 9h10. Todos os dias eu tenho tido o privilégio de ver Deus agindo na minha vida. Ele é fiel. Ele é fiel. E esse Deus, Ele é real. Jesus é real. Não é um Jesus mais ou menos, Ele é real. Se eu fosse contar meus testemunhos pessoais, eu tenho aqui pelo menos mais umas 5 horas para contar o testemunho da minha vida esse ano. Eu não precisaria contar o testemunho de ninguém. Posso contar os meus. Deus é real. Quer ser abençoado? Decida. Decida. A decisão é nossa. Conforme eu disse, cabelo branco não é sinônimo de maturidade. Cabelo branco, e eu já tenho bastante, é sinônimo que nós passamos já dos 30. Não é maturidade. A maturidade está em reconhecer a soberania de Deus. Se tem alguém que merece ser exaltado, o nome dele é Jesus Cristo. Se tem alguém que merece o nosso louvor, é Jesus Cristo. Se tem alguém que merece a nossa adoração, é Jesus Cristo. Se tem alguém que tem que ter honra, é Jesus Cristo. E é tudo por Ele. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia. 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 A nossa vida é feita de decisão. E às vezes nós demoramos tanto para decidir. Às vezes nós impomos tanto para decidir. E é tão interessante que Jesus, ele não fala nada. Olha, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você precisa melhorar aqui, precisa melhorar lá. Você não fala nada. Ele diz: olha, se você quiser, se você desejar seguir-me, então faça só uma coisa: negue-se a si mesmo. E depois você siga. Pega a sua cruz e vamos embora.
Se você perder a sua vida por minha causa, você acabou de encontrar a sua vida. Você acabou de encontrar o sentido para a sua vida. Você acabou de encontrar o porquê você ainda está nessa terra. Você acabou de encontrar o propósito de Deus para você nessa terra. Se for por Jesus. Se alguém está falando de você, fica tranquilo. Eu nunca vi ninguém pegar uma vara para bater num pé de laranja que não tem fruto. É só olhar para um pé de laranja cheio de fruto que as pessoas pegam vara. Estão falando de você é porque está produzindo fruto. Ô glória! Descansa o seu coração. Hoje é dia de bênção para você e para mim. Oremos. Fale com Deus aí a respeito da sua vida. Tome a decisão certa para Jesus. Eu já entreguei a vida para Jesus. Glória a Deus. Eu já estou servindo a Jesus. Glória a Deus. Eu já estou seguindo Jesus. Glória a Deus. Talvez você esteja na fase da lixa fina, mas pode ser que ainda esteja na fase da lixa grossa. Não tem problema. Nós estamos sendo edificados. Talvez você olhe para a sua vida e fale: eu sou um caquinho de telha. Fica tranquilo. Vai precisar de você na edificação da igreja. É de você, é esse caquinho de telha. É esse nada. É você. Deus vai pegar e vai usar você. Ele quer usar você. É para isso que Ele nos chamou. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu sei, ó Deus, que o Senhor é fiel para transformar as nossas vidas e mudar a nossa história. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem coisas além do que pensamos para cada um de nós. E nesta noite, como igreja, nos reunimos aqui. E sei também, ó Deus, que não é pela nossa força, pois o Senhor dá força ao abatido, ao fraco. O Senhor nos coloca em pé, ó Deus. O Senhor nos abençoa. E eu sei, ó Deus, que é uma geração a qual o Senhor tem olhado com muita atenção. É uma geração que está se levantando. É uma geração, ó Deus, que está se posicionando. É uma geração, ó Deus, que tem lutado contra as astutas ciladas do inimigo, ó Pai, e muitas vezes tem se ferido. Mas eu sei, ó Deus, que há um propósito em tudo isso, pois o Senhor está voltando, pois o Senhor está às portas, e em breve nós ouviremos a trombeta, e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Por isso, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa as decisões que estão sendo tomadas, ó Pai, agora nesse instante, meu Deus. Pai, que o Senhor gere no coração de cada um de nós arrependimento, que o Senhor gere no coração de cada um de nós quebrantamento, que o Senhor gere no nosso coração, ó Pai, o desejo de se tornar parecido com o Senhor, de abrir mão de nós mesmos, para que o teu nome, para que o Senhor seja exaltado no nosso meio, ó Pai, que o Senhor apareça verdadeiramente nas nossas vidas, meu Deus, que o Senhor se manifeste através das nossas vidas, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, entender que nós somos meros instrumentos da tua graça aqui na terra, Pai. Nos abençoa, Senhor, e nos torna cada vez mais semelhante ao Senhor, Pai. Que toda exaltação, que toda soberba nossa, que toda altivez, ó Pai, todo egoísmo caia por terra agora, e que somente a tua presença seja manifestada no nosso meio, na nossa vida, na tua igreja, na nossa família, aonde nós formos, ó Pai, que o Senhor se manifeste através de cada um de nós, e as pessoas te conheçam, ó Pai, não como dizem que tu és, mas como o Senhor é, através da nossa vida, vida de cristão autêntico, que abriu mão da sua própria vida para servir ao Senhor, com integridade, com caráter, com honestidade, ó Pai, vivendo um compromisso contigo, ó Pai, para que a tua igreja seja edificada na terra e o teu nome possa ser manifesto a todo o povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia. Enquanto os irmãos adoram o Senhor com esse hino, você que trouxe a sua oferta, pegue nas tuas mãos, vamos orar. E enquanto nós cantamos um hino aqui, nós vamos ofertar ao Senhor com alegria. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pegue nas tuas mãos, para que a gente possa adorar ao Senhor.
com aquilo que Deus tem nos dado, colocado em nossas mãos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, te louvamos pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede. E nas nossas mãos, ó Pai, nós temos uma oferta, ou o nosso dízimo. Nós temos semente, ó Pai, que queremos plantar nessa noite. E agradecemos ao Senhor por esse privilégio, pois o Senhor nos deu. E por isso, com alegria, Pai, nós queremos entregar na Tua casa, agradecidos, ó Pai, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor vai além do que pensamos, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor é fiel para nos abençoar, para trazer entendimento quando nós não conseguíamos compreender, e sabemos, ó Pai, que a nossa fidelidade vai trazer bênção sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, nos abençoa e nos dê graça, Pai, na atitude de adorar ao Senhor, devolvendo o nosso dízimo e também ofertando com gratidão no coração. Obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me Sua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. Vamos agradecer a Deus por essa noite tão especial. E eu quero falar algo muito... Deus colocou no meu coração agora aqui. Tem alguém enfermo aqui nessa noite? Faz um sinal com a mão assim, se tiver alguém enfermo. Tem? Tem alguém precisando de um toque de Deus aí em uma área da sua vida? Tem? Amém. Tem mais alguém? Ok. Então vou pedir para alguém, deixa eu ver aqui. Irmã Diva, vai lá e abraça aquela irmã lá, por gentileza. Nós vamos orar por ela. Lá no fundo lá, a irmã, esqueci o nome dela agora. A irmã da irmã Márcia. Jesus. Fica aí com ela aí, nós vamos orar para Deus curar ela aí. Tem mais alguém enfermo aí? Precisa de um toque do Senhor? Amém. Então, na mesma fé, nós cremos e nós sabemos que Deus cura. Então, agora nós iremos encerrar esse momento do culto, mas com esse milagre, nós vamos orar para Deus curar ela. Eu não sei o que ela tem. Fica até mais fácil, né, irmão? Quando a gente sabe, a gente fica achando que é difícil.
Mas eu sei que Deus está fazendo um milagre lá na vida dela agora. Fica lá, irmã Diva, fica lá que nós vamos orar. Fica lá. Perca a oportunidade. Vamos orar? Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos e cremos, Pai. Nós acabamos de falar de unidade da fé. E nós estamos aqui na tua casa e nós cremos em milagre, Pai. E nesse instante, ó Deus, nós pedimos um milagre da cura sobre a enfermidade que aflige a tua serva. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é instrumento de graça nesse instante. E que a tua bênção alcance ela agora, que ela seja tocada pelo teu Espírito, curada, ó Pai, nesse instante. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos a vitória da tua filha, Pai, no teu nome. E sabemos, ó Pai, que ela poderá testemunhar a partir de agora a cura sobre a enfermidade que ela tinha, pois o Senhor é poderoso e na tua casa há milagre. Nós cremos nisso. Recebe a cura em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite e pelo privilégio de estar na tua casa. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem nos alimentado e nos fortalecido e nos mantido em pé. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de paz. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória e nos leve em segurança para o lar. Que nós possamos ver as portas se abrindo, ó Pai, pelo Senhor. Que a graça seja sobre nós e que nós possamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que esta semana, Pai, nós possamos agir de forma diferente e que nós possamos expressar o nosso amor, participando, ó Pai, das atividades que há na tua casa. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada família aqui. Dá uma semana de paz, uma noite de bênção e nos leve em paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Amém e amém. Deus abençoe e vá em paz. Tenha uma semana abençoadíssima. Em nome de Jesus.